Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos na véspera do Natal e hoje vamos estudar o 24º capítulo de São Lucas, onde ele fala da ressurreição do Senhor, da caminhada com os discípulos de Emaús e da aparição aos discípulos, a sua glória manifestada na ressurreição. Durante esses 24 dias, nós estudamos o Evangelho de São Lucas, um capítulo por dia. Se você não assistiu, eu sugiro que você assista, ainda dá tempo. Você não vai gastar mais do que 40 minutos, 1 hora, 1h15 para ver todos os vídeos no nosso canal do YouTube ou na página Salve Rainha, na seção de vídeos, ou na seção de vídeos do grupo Salve Rainha. Ou então, pegue a sua Bíblia e leia. Você não vai gastar mais do que 1 hora para ler todos os capítulos do Evangelho de São Lucas e aprender, estudar e se preparar para celebrar o Natal amanhã com muita dignidade, com muita alegria. Amém? A você que me acompanhou durante esses 24 dias, Deus te abençoe, Deus te ilumine e que você tenha um santo Natal. Vejam amanhã o meu vídeo especial de Natal. Antes de fazermos a leitura e a narração do capítulo 24 de São Lucas, o último capítulo do Evangelho de São Lucas, vamos pedir a orientação do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e acendeis nos corações dos vossos fiéis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Com muita alegria, narração do Evangelho de São Lucas, capítulo 24. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabiam elas o que pensar, quando apareceram em frente delas 2 personagens com vestes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, disseram-lhes eles: Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse quando ainda estava na Galiléia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao 3º dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Voltando do sepulcro, contaram tudo isso aos 11 e a todos os demais. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras suas amigas relataram aos apóstolos a mesma coisa. Mas essas notícias pareciam-lhes como um delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro correu ao sepulcro, inclinando-se para olhar, viu só os panos de linho na terra. Depois retirou-se para sua casa, admirado do que acontecera. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: De que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: Que foi? Disseram: A respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia em que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que estavam com ele. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas, vacilando eles ainda e estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Depois os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo e permaneciam no templo, louvando e bendizendo a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, que glória esse 24º capítulo do Evangelho de São Lucas. A ressurreição de Jesus, a passagem com os discípulos de Emaús e a aparição de Jesus no cenáculo, lá no templo, e a sua ascensão. Se completa aqui o ciclo do nosso estudo do Evangelho de São Lucas, os seus 24 capítulos. Amanhã, dia de Natal,
teremos um vídeo especial da celebração do Natal, nos recordando de tudo o que vimos no Evangelho de São Lucas. Meus queridos irmãos, que essa noite, a véspera de Natal, seja de muita glória. E a você que me acompanhou desde o início, desde o dia 1º, que seja uma noite abençoada. A você que me acompanhou e a todos os outros, a todos os que são cristãos como nós e que celebram nesse dia o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê a sabedoria para reconhecer a sua vontade através das Sagradas Escrituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Natal, na paz de Jesus.